Fala, músico! Aqui é o Léo Oliveira e você está no canal Easy Mix. É sempre um prazer ter você por aqui. Seja muito bem-vindo. Antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem também curte produção musical. Dessa forma, você me ajuda a manter o canal vivo e a levar conteúdo realmente relevante para mais músicos e produtores. Esses dias eu encontrei uma ferramenta muito interessante chamada Tonalik e achei a proposta dela bem diferente do que normalmente aparece por aí. O mais curioso é que ela é da Celemony, a mesma empresa do Melodyne, aquele afinador de voz famoso que muita gente considera o melhor do mundo. Ao invés de trabalhar só com loops ou MIDI tradicional, o Tonalik usa performances reais gravadas por músicos profissionais e adapta tudo automaticamente à música que você está produzindo. Ele entende acordes, tempo, groove e faz tudo soar muito mais orgânico, como se tivesse um músico tocando junto com você dentro da DAW. Achei isso muito interessante, principalmente para quem trabalha para a composição de trilha sonora, produção musical ou audiovisual, porque além de acelerar bastante o workflow, os resultados ficam muito vivos e naturais. E nesse vídeo vamos reagir de como o Tonalik funciona dentro de um projeto e se essa sensação de músico virtual realmente faz diferença no resultado final. Galera, eu já estou aqui com o site aberto oficial do Tonalik. Ele é uma ferramenta desenvolvida pela Celemony, pela empresa Celemony, a mesma que desenvolveu o Melodyne, o que já de cara denota que é um produto de altíssima qualidade. E o interessante, assim, que o que ele faz, eu esperava que fosse criado pela empresa Toontrack, que é a empresa pela qual, se você já me acompanha há muito tempo aqui no canal e tem os meus cursos, sabe que eu sou um entusiasta da Toontrack, porque eles realmente têm ferramentas bem intuitivas, modernas e de altíssima qualidade. E o que a Celemony faz aqui, ao lançar essa ferramenta, é justamente passar à frente da Toontrack e lançar o que eu imaginaria ser o Easy Guitar. Seria a próxima ferramenta que está faltando dentro do workflow da Toontrack, porque hoje nós temos o Easy Bass, que é o de baixo, o Easy Keys, que é o de piano, o Easy Drummer, e está faltando justamente o Easy Guitar, que seria para fechar com chave de ouro, uma guitarra virtual de altíssima qualidade, usando aqueles mesmos parâmetros de criação que a Toontrack desenvolve, né? E para minha surpresa, eu me deparei com o Tonalik. Então nós vamos reagir aqui ao vídeo de demonstração, e de cara eu falo assim, é algo realmente inovador e incrível. Então, vamos primeiro conhecer aqui o site, né? Então aqui nós temos os valores, algumas informações primordiais para que você saiba como é que foi desenvolvido. Inclusive, se você quiser, você pode traduzir o site. Eu estou usando aqui o Windows 11, o Google Chrome como navegador. Basta clicar em qualquer campo aqui do site com o botão direito do mouse e vir aqui em traduzir para português. Então eu convido você a vir visitar, conhecer, ler com calma todos os requisitos, informações, preço, toda a proposta aqui da ferramenta, né? Então vamos aqui, eles têm vários vídeos aqui de demonstração. Vamos assistir primeiro esse aqui de 1 minuto. Across the world's legendary studios, you can sense an unmistakable vibe, the soul of countless iconic songs. This is where musicians don't just play, they create. Using Celemony's DNA technology, their best performances are transformed into Tonalics. No AI, no loops, no MIDI, just living recordings that behave like a musician playing along with your song. Adapting to every chord, every tempo, every groove. No matter which DAW you use or how you work, Tonalik understands your musical intent. You can effortlessly create authentic guitar, bass and drum tracks, always infused with the artistic human element. Então, assim, ele não é só uma ferramenta de guitarra e violões, ela também tem baixos e baterias, o que é muito interessante. E se você perceber aqui o layout mas a gente vai ver outros vídeos aqui que mostram com mais clareza, mas se você perceber aqui no layout do aplicativo, é muito parecido com o da Toontrack. Muito parecido mesmo. Aquele, você tem um loop, você arrasta e joga no aplicativo para ir montando o loop, né? Engineered by the makers of Melodyne, played by world-class studio musicians, driven by your song. Tonalik, a musician by your side. É Tonalik, a pronúncia correta. Eu estou falando Tonalik, mas é Tonalik. Então vamos ver esse vídeo aqui em ação.
Vamos ver se eu Okay, consigo check this out. traduzir aqui primeiro. Okay, check this out. Let's say I were to take musical phrases originally played by top studio musicians like Randy Boland and Brian Sutton. For example, this guitar pattern from Randy. And this mandolin pattern Brian played in a separate session. And now let's say I'm working on my own song. It's got a different tempo, key, and chords than both of those. But imagine if I could use both those patterns in my song, instantly adapted and fitting in perfectly, and sounding Exatamente. as if Brian and Randy actually played their parts directly. É exatamente aquilo que eu falei. É o mesmo princípio da Tune Track. Você pega lá o preview, né, o loop, e arrasta para aquela linha de tempo que você vai montando o loop para que você tenha ali a amostra completa. In my song, like this. How is that even possible? Well, to answer that, we gotta talk about Tanalic by Celemony. One thing I've seen evolving and continually improving in the era of plugins and DAW music making is the way that we, as producers and musicians, can still access real instruments and natural performances that lift a song to a whole other level. At first glance, you might try to put Tanalic in a box. Is it a loop library? Nope. A multi-sampled virtual musician? It's not that either. In fact, the quicker you stop comparing Tanalic to other tools, the quicker you'll realize it's its own thing. It's not samples, it's not loops, it's Tanalics. Here's what that means. Celemony literally traveled the world capturing artists in iconic studios, players you've heard on more records than you realize. They told them, play what you'd play in a real session, the thing you do best. Those performances were then captured with the Tanalic engine, built on the same DNA technology you've seen work miracles in Melodyne, but expanded much, much further. It understands not just polyphonic pitch, timing, and dynamics in a performance, but also the creative intent and musical decision-making. Então, assim, aqui a gente já percebe que eles usam da tecnologia do Melodyne, né? De afinação de voz ali. Aqui a gente percebe que vai ser algo realmente fora do comum, incrível. Going on. The artistic human element. The result is living parts that adapt to your chords and respond inside your songs. And that's true if your song sounds like this, or this, or this. Because I made all of these with Tanalic, and I'm going to show you how. When I first opened Tanalic, I wanted to see if it could solve a problem I always hit with other tools. Loop packs and virtual players can be great for starting ideas, if you build on them. But if you've already got an idea in progress, they don't adapt well to you. That was my challenge for Tanalic. I started with a sketch in progress, synths and the drum beat. The track still feels unfinished. And sure, I could stack more synth layers, but what I wanted was the polish real players add. So let's open the Tanalic instrument. On the Explore page, you browse by artist, instrument, or even hand-selected compilations, like smooth arpeggios or distorted rock riffs. Even though guitars are certainly a main feature in Tanalic, let's start with the bass to understand the basic concepts. Early on, I can audition Tanalics with preview active and the example icon enabled to hear each one with a sample progression and tempo, accompanied by complementary instruments. You'll hear the differences right away. On the search page, nearly everything is a tag you can use to sharpen results. If I like what I hear from Nate Mendel of the Foo Fighters and want to browse only his Tanalics, I click his tag. Or I can filter by genre, like funk. I'm immediately drawn to this one. In fact, it's previewing over a drum beat similar to mine, and it feels good. So let's drag this Tanalic icon down into the track and let Tanalic work its magic. First, we need chords.
In this case, I already wrote the chords I want here in the synth part. I've got an A minor 7, D6, G major 7, and C major 7. To specify those chords in Tonalic's chord track, I could use Tonalic's Chord Assistant, which we'll explore a bit later. Or I could just double-click, type a chord name in, and tab to the next, like this. Now when I press play, this Tonalic from Sean Hurley is instantly following my chord. Aqui nós temos uma evolução em relação ao Datum Track. O Datum Track você precisa abrir uma roda de notas, né? E escolher ali as notas para determinar a nota que vai ser tocada de acordo com o groove ou a batida, enfim, o loop que você puxou ali, né? Aqui você basta colocar a nota, o que é, de certa forma, um avanço, porque você já for músico, já entender da sua música, ali, como ele está explicando, né? Ele já tem ali um esboço e já sabia as notas, então ele só colocou as notas manualmente e aí o loop ele automaticamente já vai se encaixar nisso daí. Então isso aqui é bem interessante. For my own bass line. Remember when I said Tonalics aren't loops? This is why. We're tapping into the Tonalic engine to go beyond loops and smart instruments. This is a real bass, real amp, real feel with human touch and timing, but conformed to my song and chords. Even by just extending this region to 4 bars, that human touch and timing continues. The pattern might look the same, but I'm already getting more of Sean's natural variation and musical timing. It's not... uma outra coisa que eu estou entendendo aqui é que ele se adapta à música, né? Ele não é um loop que você vai precisar editar manualmente para que ele se encaixe na música que você está criando. É como se ele se encaixasse automaticamente, o que é incrível, cara. É quase uma inteligência artificial. Deve ser, né? Uma espécie de inteligência artificial que faz a leitura ali da sua música para se adaptar e aí leva em consideração o estilo, como ele mostrou no início, né? O músico que está sendo utilizado para influenciar o estilo. Copy and paste. It's the same nuance you'd get if Sean just played the whole part for me. But double-click this Tonalic region and you'll see Sean's other options on his set page. Multiple main patterns, fills, builds, pickups, and endings. If I wanted to... Aqui eles copiam o que tem de excelente no Datum Track, que são as divisões rítmicas, né? Introdução, fios que eles chamam, né? Os fios são como se fossem transições ali. Isso é muito legal. Add further interest to this bass line, I'll add main 3 after main 2. It's like asking Sean, can you maybe try something different on bar 4? And now I've got that. From there, I'll build out my verse. I'll option drag chords in the chord track, resize their durations, and arrange Tonalic regions to create my part. I can shorten the main 1 region to leave space for the snare, then let it play through the next time. At the end of the verse, when the chords move faster, I'll bring in one of the build transitions to ramp up intensity. But as I do, I want you to pay attention to the end of the Tonalic region already in place. Are you seeing it? Watch that part of the pattern again, this time as I delete the build region. The bass line at the end of this previous Tonalic is changing based on what comes next on the track. If nothing comes next, it makes a simple conservative musical choice. But when I add the build region ahead of it, it adapts for a better lead-in. This right here serves as a great example of how we're not just arranging static audio regions onto a track. We're building a cohesive musical idea, one that's reactive between my arrangement choices and Tonalic's musical instincts. So now I've got an 8-bar bass line that feels human and responsive, because it is. That's the magic of Tonalic. It feels like collaborating with a real session player. Their tone, their touch, their instincts are preserved, but the music adapts to my chords, my structure, and my arrangement. And once you understand that workflow, it's easy to imagine building out a full production. Because whether it's monophonic bass lines like this or complex guitar chords, it works exactly the same. So let's take this even further. On a new track, I load another Tonalic instrument. This time, guitar chords. I want something strummed but with groove, the stuff that Adrian X plays. I narrow down to chords, audition a few,
Aqui ele está dizendo que o Tonalic usa a faixa que já foi montada como preview para criar as próximas camadas, né? Cara, só o fato de ter guitarra já é um excelente avanço, porque até então não existia. Você tinha ali VSTIs que tem, né, guitarra virtual de alta qualidade, mas não construídos dessa forma, assim. Pô, muito legal isso aqui. And drag one into my chorus. Right away, the Tonalic has adapted to strum my chords. I mean, this isn't just bass lines anymore, this is full chords. As a guitarist myself, I've been fascinated to hear the music theory going on automatically to make this sound so natural. Playing any of these instruments behind me involves countless choices and taste, and I can hear Tonalic making those choices the way I would. And here's where it gets even cooler. If Adrian were in the studio and I said, On that last chord, could you play a lower inversion? he'd try it. With Tonalic Studio, I can do that in refine mode. Então você I consegue see the notes and refinar. voice leading and simply adjust that last chord downward. Tonalic even shifts the previous chord to lead in Aqui naturally. entra a That's tecnologia the do collaborative Melodyne. element I love. It's like Adrian responding to my request and then suggesting his own. Sure, I can override. But here, Tonalic is right. Both should shift. Ou seja, você tem um controle do acorde completo, né? Você pode mudar cada notinha ali dentro do acorde para ficar do jeito que você quer. Browsing the artist page, I found Tim Pierce. If you've heard his countless hits or watched his YouTube channel, you know he is a master of tasteful playing. I'll add one of his Tonalics to my chorus for a lively pulse. Main 3 also builds nice energy from verse to chorus, and one of his endings rings out the last chord. These electric guitar layers add human texture to in-the-box productions, and stacking them creates interplay that feels great. Browsing solid body guitars, I land on a vibe from Uwe Bossert. Dropping it into my chorus, I pan it opposite Tim's Tonalic track, add a delay to match, and suddenly my guitars are achieving what Keith Richards calls the ancient art of guitar weaving. At this point, I've got guitar chords, driving bass, and pulsing accents, and my synth sketch is transformed from an idea with potential to a full-on bop. I'm not done though. On a new track with a new Tonalic instrument, I can consider what else to add by changing from note view to multi-track view. This shows all the Tonalic tracks, the bass regions, and the guitar weaving with Adrian, Tim, and Uwe's Tonalics. But I also notice a gap. No guitar in the verse. To retain guitar texture, but lower verse energy, I'll browse acoustic guitar. Filter for rhythm, chords, even the disco tag that fits my track. If I press play in my DAW while previewing these options, Tonalic will already adapt them to my song's chords. Right away, the first option is interesting to me, so I'll simply drag it down to my track and extend it through my verse. That one addition alone keeps momentum going in the verse while giving its own mood. It may have started as a sketch, but add a top-line vocal, and my synths, the Tonalics, and the vocals add up to a fully polished pop track. You took my breath for a minute. I'm okay, I'm alright. I'm really not. I'm coming up but a minute. 'Cause boy, I really like your style. Believe me when I tell you, our little novella is gonna last a while. You hit me like a plot twist. I couldn't see it
right? So my first challenge to Tenalic was, can it join an idea already in progress and adapt seamlessly to my taste? The answer, a resounding yes. But Tenalic is also a great way to start new ideas. Normally, I pick up my guitar to get started, but my hands have routines, go-to licks that I play by default. What if instead I use another guitarist as inspiration? Browsing acoustic guitar opens a wide range of styles. To focus just on the guitar sound, I'll disable the preview backing tracks and audition Tenalics. Ooh, I like the warmth here, so I'll click the Tenalic icon to explore the whole set. This definitely has various patterns I like and can use to construct my own part. But I'll do that Essa over my maneira own. aqui que ele explica nada mais é do que hoje o que a gente tem na Tune Tracker, né? Você já tem ali pré-definições de loops e você pode usá-los como ponto de partida para a criação das suas faixas, né? Então, aqui não tem muita novidade. Chord progression. In addition to typing chords into the chord track the way I previously showed, or importing a MIDI file, Tenalic includes a chord assistant with a color-coded system that makes building progressions simple. The brightest colors... Aqui é interessante que ele mostra o que está colorido ali de laranja, de amarelo, né? Seria o campo harmônico da progressão, né? Então, facilita quem não entende de música com tanta profundidade, né? Que não conhece as notas. Cara, assim, a verdade é que hoje fazer música está cada vez mais fácil. A pessoa não precisa se preocupar tanto com a parte técnica, de qualidade, de ter que comprar um monte de coisas, de ter estudo profissional, de ter um ambiente tratado. Hoje você tem ferramentas como essa que exploram apenas a criatividade da pessoa. Se você é um cara que não vive de música, mas você é um entusiasta, que você gostaria de lançar o seu álbum, sua música, ou é um produtor audiovisual que precisa criar uma música ali para o seu filme, para a sua narrativa, isso aqui é uma ferramenta que certamente vai facilitar o teu dia a dia, vai descomplicar o teu fluxo de trabalho. Essa aqui é uma ferramenta que certamente eu vou testar e vou trazer mais detalhes dela, porque ela, inclusive, é muito parecida com a Tune Track, né, que, como eu já falei, eu sou entusiasta, né, eu uso muito a Tune Track nas minhas produções, nas minhas criações, somado ao fato de que ela tem guitarra, violão, instrumentos que a Tune Track ainda não fornece, né, isso aqui é um prato cheio. Suggest safe choices, whether you're choosing the first chord in the progression or you're looking for the next chord to follow. Dimmer colors point to less expected chord paths, but still worth trying out. As I pick each chord, these suggestions update in real time. Let's start safe. E. Then B. Let's experiment with a D sharp minor and finish on F sharp. From here, the process matches our pop track. Build the chord track for verse-chorus, view alternatives for any Tenalic to arrange different patterns on my track, and finally, I'll find other instrument layers that fit well on additional tracks using Tenalic's additions, like an upright bass, guitar parts, and even these Brian Sutton mandolin Tenalics that also sit nicely with Uva's guitar. I want to highlight one of my favorite Tenalics because it shows the musicality happening under the hood. Listen to this arpeggio. The chord track changes, but the cycle of notes stays the same. And as a guitarist, I really respect how Tenalic chose musically instead of just transposing from chord to chord. Listen closely and you'll discover that kind of real musician decision-making all over Tenalic. But if I'd like, I do have a more granular level of control on the Refine page in Tenalic Studio, where I can modify the individual notes in a Tenalic. Here, I reshaped the end of the Tenalic to create a call and response melody in bar 8, balancing what was happening in bar 4. Uma precisão cirúrgica de modificação. In addition to refining notes, we can also customize the sound. Sometimes the difference between a part that just kinda works and one that elevates the whole song is just mix placement.
For this guitar, I can adjust drive. First, too much so you can hear Galera, it. falar uma coisa. Nenhum vídeo meu aqui no canal é patrocinado, nenhum. Todos os vídeos que eu trago porque eu realmente gosto, porque eu acho interessante, ou porque eu utilizo. Até mesmo os que não são tão bons, no vídeo eu comento, faço observações. Esse aqui, sem sombra de dúvidas, um dos melhores instrumentos virtuais lançados esse ano, de 2026. E se continuar nesse ritmo, nessa velocidade, nessa qualidade, né, de lançamentos, o futuro da produção musical vai ser incrível, cara. Já é muito bom. Eu sei que hoje você cria música com apenas um prompt, uma frase rápida, você vai lá e a inteligência artificial faz, mas nada como você ter o controle total da sua criação e o melhor de tudo, sem se preocupar com royalties, sem se preocupar com direitos autorais, sem se preocupar com qualidade, porque uma ferramenta como essa não vai deixar artefatos no teu áudio, não vai deixar indícios de que foi feito por um robô. Gosto também de inteligência artificial, mas não se compara, cara. Não se compara você pegar a sua DAW, botar um instrumento virtual e você realmente criar e ter o controle total sobre isso. Então fica aqui a dica do Tonalic. Vamos ver quanto está custando, quanto sairia, né? Eles têm pacotes aqui mensais e anuais. Então, pelo que eu estou percebendo aqui, é por assinatura, o uso. $14. Olha, se faz sentido para você, se você é um produtor, ganha dinheiro com música, não é um problema você agregar isso aqui dentro do seu valor de cobrança, do que você cobra do seu cliente. $14, $15, né? $15 seria mais ou menos aí R$75. Cara, eu te encorajaria a utilizar. Se você já testou o Tonalic ou pretende testar, comenta aqui embaixo o que você achou. E se você quiser mais vídeos comparando ferramentas de produção musical, plugins e fluxo de trabalho real de estúdio, já sabe, se inscreve no canal e nós nos vemos no próximo vídeo.